Desenvolvimento, nós falávamos essa questão do solo, professor. Como é que está a condição do solo das nossas lavouras em geral, assim? Certo. O que a gente circula pelo Brasil e vê lavoura de soja e presta atenção nesse aspecto, abre trincheiras e avalia, a gente observa o que de maneira geral? Se tu for olhar na literatura da soja, vai dizer assim, ó, raiz de soja pode crescer até 1,80 m. Já vi situações pontuais em alguns produtores em alguns locais do Brasil assim. De maneira geral, qual é a nossa realidade? 80% das raízes está a 20 centímetros. E isso é péssimo. Para a nossa realidade, aqui no entorno de Passo Fundo, alguns solos aí de alto padrão do ponto de vista de quantidade de argila, etc., o que seria o ideal? Que nós tivéssemos 80% das raízes a 40 centímetros. Mas para eu dar essa condição, eu preciso que esses 40 centímetros ele seja homogêneo. Então a gente vem trabalhando numa estratégia nesse sentido. Como é que é essa estratégia? O que se fala de análise estratificada de solo, de maneira geral, é o quê? 0 a 10, 11 a 20. 2 camadas. Só que já tem um problema. 0 a 10, às vezes eu tenho concentrações de fósforo e cálcio em superfície, 0 a 5, 0 a 4, 0 a 6. Então a gente passou a fazer uma análise diferenciada. 0 a 5, 6 a 10. Aí eu faço o quê? Eu caracterizo se há ou não um gradiente de fósforo criado em superfície. Ponto. Segundo aspecto, 11 a 20. Isso aí é para todos os elementos, macro e micronutrientes e o alumínio. Depois, 21 a 40. Para que fazer tão fundo? Porque eu quero que a raiz tenha essa possibilidade de ir até lá, se ela precisar. Aí eu olho elementos de carga positiva, olho o enxofre, o alumínio, ou seja, eu estou usando gesso, está baixando os elementos de carga positiva, o cálcio, o potássio, o magnésio, estou construindo aquilo que a gente fala tanto, não é? De construir o perfil. Como é que está o enxofre? Tem que usar gesso para reduzir o alumínio em profundidade? E associado a isso, tem uma ferramenta da Embrapa que é o DRESS, Diagnóstico Rápido de Estrutura de Solo. Então a gente coleta esse solo, além para fazer análise química, e coloca numa bandeja e tem uma classificação de notas, não é? 6 classificações para aquele solo. Então, em função da estrutura dele, da presença de raízes com curva, mostrando que tem algum problema de limitação física, eu crio o diagnóstico. Então aí ele fica... É uma análise a olho mesmo. Exatamente, claro. Tem limitações? Tem, porque, por exemplo, pode ser que eu pegue aquela bandeja, tu olhe e falo que a nota é tal. Não, tem uma variação subjetiva, mas é melhor do que usar um penetrômetro, não é? Então é um detalhe maior e aí nesse sentido eu criei a estratégia. Ou melhor, criei o diagnóstico. Agora eu vou estabelecer a estratégia. Será que eu tenho que mudar o meu inverno? Será que tem que ter mais plantas nesse meu sistema? O milho, onde é que está? Como é que eu posso fazer? Será que vale a pena movimentar em alguns casos? O gesso? Aí existe uma construção, não é? Não é tão simples, mas eu preciso desse diagnóstico. A gente fala muito. Quantos anos tu escuta, não é? Esse negócio de, precisamos fazer perfil. Mas sem o diagnóstico adequado, eu não consigo avançar. Então essa é a primeira coisa. Crie esse diagnóstico. Isso vai fazer uma diferença, não é do dia para a noite que a gente faz essa construção, mas ela é fundamental. Essa relação, então, de se estimular a raiz em determinado ponto, ele depende também muito da condição que o solo tem para essa raiz desenvolver. Se eu tenho um solo que é mais compactado, que não tem um perfil construído, pode ser que não tenha efeito aquela estimulação que eu vou fazer em determinada fase. Por exemplo, dentro dessa ótica de construir o perfil e estabelecer que as raízes cresçam mais, a primeira coisa é o diagnóstico. Depois, calcário, incorporação, uso de gesso, cobertura constante, produtos que estimulem o enraizamento, tem uma série de respostas interessantes. Porém, se eu não tiver o ambiente para essa raiz crescer, por mais que eu faça o estímulo, isso não vai acontecer. Não é? O que é o mais comum? O cálcio e o fósforo são 2 elementos absurdamente reativos no solo. Então acontece que eles se movimentam um pouco. Se tu jogar um calcário, por exemplo, em superfície, na nossa região, pode ser que o cálcio se movimenta em um ano 3 centímetros. Então eu preciso
melhorar essa lógica. São elementos fundamentais para divisão e expansão de células. E para serem absorvidas tem que estar muito próximo das raízes. Então, por isso que são os dois mais complicados. O outro problema é o alumínio e o outro problema sério é a compactação.